Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Fiel é Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e nos concede essa oportunidade de estar na sua casa para adorar o seu santo nome e meditar na sua palavra. Eu trago a parte do Senhor da minha igreja, do meu pastor Zé Lima. Quero cumprimentar. O pastor já é uma benção, ele brinca comigo, irmão. Eu ainda estou me acostumando com ele, tem um jeitão muito legal, carinhoso, e é uma benção estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu tenho acompanhado essa obra de muitos anos, e na gestão do pastor Jean também tenho acompanhado, tenho visto o quanto Deus tem sido bondoso com essa obra. Cantor Misael, que Deus abençoe, e todos os irmãos recebam a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu trago também comigo a minha família. O meu profeta é do primeiro turno, tá? Segundo turno ele já está ali arrebatado, mas está comigo a minha esposa, mulher de oração, que tem me ajudado nessa caminhada com Deus. Meus irmãos, eu serei breve nas minhas palavras, mas eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Nós vamos discorrer a respeito desse texto, e assim, em seguida, você já toma o seu assento, fique à vontade. Prometo não cansar os irmãos, mas você vai sair daqui armado até os dentes para pisar na cabeça de Satanás e expulsar ele, em nome de Jesus. Segundo livro dos reis de Israel, o capítulo é o de número 4. Também quero louvar a Deus pela vida desse rapaz, que eu tenho acompanhado de perto, e tenho visto a evolução como servo do Senhor. Isso é muito bom, o crescimento do crente. Paulo disse assim: crescei na graça e no conhecimento. O crente, quando ele está enraizado, ele cresce na graça, cresce no conhecimento e fica forte na presença do Senhor Jesus. Quem achou o texto, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe nos diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você diga amém. Se assente glorificando ao nome santo do Senhor, e abra o teu coração para ouvir a palavra que não é minha, que não é da igreja, que não é do pastor, a palavra do eterno e poderoso Deus. Diz a Bíblia que essa palavra é tão poderosa que ela é viva e é eficaz. Irmão Rui, o que é algo vivo, algo que tem vontade própria? Não é o pregador que conduz a palavra, é a palavra que conduz o pregador. Não é o pregador que diz o que a palavra tem que falar, é a palavra que diz ao pregador o que ele deve pregar. Mas a Bíblia diz que ela é viva e também é eficaz. Pregador, o que é algo eficaz? É algo que funciona. A Bíblia é um livro que diz exatamente o que quer dizer e resolve exatamente o que quer resolver e faz exatamente o que ela diz que vai fazer. Quando a Bíblia diz que Jesus salva, é porque Ele salva. Quando a Bíblia diz que Jesus liberta, é porque realmente Ele liberta. A Bíblia diz também que Jesus abençoa a igreja, e é exatamente o que Ele quer fazer. Ele é o Deus que quer abençoar a igreja do Senhor. É por isso que a Bíblia não é um livro comum, ela é diferente, ela é a palavra do Todo-Poderoso. E se nós tivermos certeza dessa palavra, e se nós soubermos manejar essa palavra, seremos vitoriosos na presença do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra eu gosto dela, porque ela não saiu da minha boca, saiu direto do trono da graça ao coração da igreja. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido, muito pregado. Há quem saiba de cor cada versículo desses que foram discorridos nessa noite. Mas o texto vai nos informar que havia aqui uma família formada por um profeta. E aí eu gostaria de
tomar a tua mente emprestado nessa noite para a gente imaginar uma família que tem profeta. Eu sei que aqui nesse lugar há profeta, porque Deus tem profeta em todos os lugares. Deus nunca deixou a igreja sem profeta. Por quê, irmão Rui? Porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Deus só fala por intermédio da sua palavra. Deus fala por intermédio da palavra cantada. O louvor que Misael cantou aqui nada mais é que a palavra de Deus acompanhada de notas musicais. São a palavra de Deus cantada. Deus também fala de maneira profética, é a palavra de Deus vinda em autoridade. Deus fala por intermédio de sonhos, que é a palavra de Deus da revelação da noite. Mas o conteúdo, aquilo que a igreja precisa, vem por intermédio dessa palavra. A Bíblia nos diz que aqui havia uma família que tinha um representante de Deus, porque a Bíblia vai nos informar que os profetas na antiga aliança eram de fato e são de fato os representantes do nosso Deus. O texto nos diz que essa família, mesmo tendo profeta, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo sendo uma família que tinha uma base no Senhor, enfrentou problemas. E nós vivemos uma geração tão terrível, irmãos, que parece que não enfrenta mais os problemas ou não quer enfrentar. Nós vivemos geração difícil. Há uma gama, há uma geração de crentes dodói, que não aceita o evangelho como ele é. O evangelho tem bênção para nos dar, mas também tem dificuldade. Foi o próprio Jesus que disse: no mundo tereis aflições. E talvez eu estou pregando para pessoas aqui que já enfrentou, que está enfrentando ou que ainda vai enfrentar aflições, mas Jesus diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Note, pastor Jean, que Deus não está aqui discorrendo uma unção tremenda. Jesus não disse assim: olha, quando vier o problema, quando vier a dificuldade, eu vou te dar uma unção sobrenatural. Não, Jesus disse: o remédio para vencer a dificuldade é ter ânimo. Coisa mais terrível é um crente desanimado. Nem Jesus gosta do desanimado. Se tem uma coisa que Jesus não gosta, é do crente desanimado. E o desânimo, ele contagia. A covardia e o desânimo são duas enfermidades terríveis. A Bíblia diz que quando o Senhor falou para Gideão, falou primeiro os covardes voltam e depois os medrosos. Aquele desanimado não conta. E o que está fraco? O Senhor diz: diga o fraco, eu sou forte. Eu libero a primeira palavra nessa noite. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual, como é que você entrou aqui, mas você vai sair daqui forte, na presença de Deus. Ânimo, ânimo. A família com profeta, um representante de Deus, fazia tudo certo, mas está enfrentando um problema. E hoje à tarde eu conversando com o irmão, eu disse: não é o problema em si, mas o que você faz com ele. Você pode pegar o teu problema, colocar sobre a tua cabeça e transformar ele num grande fardo. Ou você pode pegar o teu problema e transformar no maior testemunho da tua vida. A escolha é sua. A Bíblia diz que essa mulher, que é a protagonista desse texto, ela perde o marido que era profeta. Ela poderia encher o seu coração de mágoa contra Deus. Ela poderia encher o seu coração de ira contra Deus e ir ao mundo, como a gente tem visto por aí. Mas a Bíblia diz que ela tem um problema e ela vai tomar algumas atitudes para resolver esse problema. Qual é o problema? A Bíblia diz que esse profeta contraiu dívidas e veio a falecer, veio a morrer, deixando essa mulher totalmente endividada. O texto diz que a dívida era tão grande que ela não tinha como pagar. Ah, mas eu gosto do Senhor, porque a Bíblia diz que a dívida que era contra nós, Jesus já levou lá na cruz. A Bíblia diz que havia sobre nós uma cédula de morte, que nós não poderíamos pagar. E a Bíblia diz que o nosso Jesus foi lá, assinou um cheque, e detalhe, o cheque dele tinha fundo, e ele nos resgatou, nem com prata, não foi com ouro, mas foi com precioso sangue vertido na cruz do Calvário. O problema está aí. É interessante, meus irmãos, que todos nós temos problemas. Infelizmente, bom seríamos se a gente vivesse o evangelho que está sendo pregado por aí. Um evangelho totalmente ao pão de ló, onde as pessoas têm mudado de igreja mais do que muda de roupa, porque onde chega enfrenta um problema e não resiste mais. Mas Jesus gosta dos corajosos. Paulo disse: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que avançam para a salvação. É por isso que eu gosto dessa igreja, porque quando eu venho aqui, vejo um povo humilde, simples, mas que está avançando cada dia mais e mais a respeito da salvação. O problema está aí, ela está enfrentando um grande problema. E é interessante, meus irmãos, que o texto vai dizer
que o problema é tão sério, tão grande, que vai roubar daquela mulher os filhos, ou pelo menos vai tentar roubar dela os filhos. Pregador, o que são os filhos da Bíblia Sagrada? A Bíblia diz que os filhos são, primeiro, herança do Senhor. Segundo, os filhos são promessa do Senhor. Então olha só o que o inimigo está tentando fazer aqui. Ele está tentando roubar, primeiro, a herança e segundo, as promessas do Senhor. A Bíblia diz também que os filhos são uma arma. Em Salmo 127, versículo 4, diz que os filhos são flecha na mão do valente. Então, em terceiro, ele está querendo roubar a herança, as promessas e a única arma que aquela mulher tinha para o seu futuro. Mas essa mulher, ela não vai se conformar com esse problema e ela vai tomar algumas atitudes para reaver o que é dela. Eu não sei o que Satanás tem tentado te roubar, mas nessa noite, o texto da Bíblia Sagrada te dá ferramentas e armas para reaver aquilo que é teu. Ele não vai te roubar, porque o Senhor vai te restaurar. O que nós fazemos, meus irmãos, com os problemas que enfrentamos? Nós vivemos dias muito difíceis para o Evangelho, porque essa geração quer o Evangelho só a parte boa, muito parecido com a mulher de Jó. A Bíblia diz que você não vê a mulher de Jó no cenário quando tudo estava bem. A Bíblia diz que Jó possuía 7.000 camelos, 5.000 ovelhas. A mulher de Jó não aparece no texto. Você não vê nenhum versículo dizendo que a mulher de Jó louvava, e a mulher de Jó pregava, e a mulher de Jó adorava. Não, mas quando houve um reverso, quando houve um vento, que a situação ficou difícil, aí ela aparece para murmurar. Tem crente que você não vê nos trabalhos da igreja, você não vê fazendo a obra de Deus, mas você só enxerga ele para murmurar. O Senhor quer tirar da tua boca a palavra de murmuração e colocar um cântico de louvor a ele e de adoração ao seu nome. Quando a situação ficou difícil, ela disse: abandona tudo isso aí. Talvez você já ouviu essa frase de alguém. Talvez o inimigo já usou muitos como a mulher de Jó, dizendo: ela sai daquela igreja, ninguém ali te dá valor, ali você não é reconhecido. Mas eu trago uma palavra diferente para ti nessa noite. A palavra de Deus é: floresça onde Deus te plantou aqui, fica onde você está. Há uns anos atrás, quando eu postulava ser obreiro, sonhava com a obra do Senhor, foi um homem lá na minha casa usado por Satanás. E eu quero te informar uma coisa: cuidado com quem tu abre a porta da tua casa. Irmão, não é todo mundo que está cheio de Deus, não. Vem com aparência de piedade, diz a Bíblia, mas por dentro são sepulcros caiados, como disse Jesus a respeito dos fariseus. Ele disse: sai daquela igreja, você nunca será obreiro ali. E eu disse para ele: o Deus que me vê em qualquer outro lugar, me vê também do De Lorenzi. Chegará o dia, se ele quiser, que ele me levantará obreiro, e se não, fique você sabendo que eu continuarei adorando ao Senhor. Ano passado eu tive a infelicidade de enterrar a minha mãe, de sepultar aquela que para mim era exemplo de servo de Deus. E quando eu saí daquele velório, eu ouvi Satanás soprar no meu ouvido: tá vendo? Tu agora não pode mais pregar que Jesus cura, porque não curou a tua mãe. Tu não pode mais pregar que Jesus salva, porque não salvou os teus irmãos. Eu disse: para trás, Satanás. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas de todos os currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. A nossa alegria em Deus não depende do que Ele faz. Não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar. Eu sei que está sendo pregado um evangelho interesseiro aí, mas o Senhor ainda tem os remanescentes que amam a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele é, pelo que Ele é. Não temos um carro do ano, não moramos de aluguel, mas há uma paz na minha casa que só Ele pode dar. Aleluia, Jesus. O inimigo está querendo roubar a herança daquela mulher, está querendo roubar os filhos, está querendo roubar, e ela vai tomar algumas atitudes que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente. Não estouraremos o horário, não, mas você vai sair daqui munido para ter uma semana diferenciada, porque a palavra de domingo ela é extremamente importante. Amanhã é segunda-feira, muitos vão acordar 5 horas da manhã e vão sair armados até os dentes de Satanás. Eu estou munido da palavra que excede todo o entendimento. Primeira atitude que ela vai tomar: ela tem um problema, ela quer resolver. Porque não só basta querer resolver o problema, tem que ter estratégia. E sabe, pastor, eu fico olhando que nosso Deus é o Deus das estratégias. Não, Deus não gosta de nada ao léu.
Deus não gosta de nada de improviso. Você já parou para pensar que Deus não é Deus de improviso? Eu fico triste quando aquele irmão vem na igreja e diz, aí o pastor dá a oportunidade para ele e diz assim, eu não preparei nada, aí eu vou abrir a Bíblia aqui, mas vamos ver o que Deus vai falar. No meu coração de Deus não vai falar nada, porque Deus não é Deus de improviso. Deus só trabalha com plano e com projeto. Ele é o arquiteto do universo. Você acha que Deus te colocou aqui à toa? Não, Ele tem um projeto para ti. Agora veja o que Jó vai dizer, bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus projetos pode ser impedidos. Jeremias, quando vai falar do projeto de Deus, ele diz assim, Jeremias eu gosto, no capítulo 29, ele diz assim, os projetos de Deus não pode ser anulado. Em outras palavras, ele vai dizer assim, como que é o versículo? Os planos de Deus são maiores. Jeremias disse, no capítulo 29, versículo 11, ele diz assim, e orareis a mim, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus trabalha com projeto. É por isso que todos os servos de Deus precisam também amanhecer amanhã com um projeto. Sabe que o inimigo quer roubar de nós, irmãos, os projetos. Jó vai dizer que os projetos de Deus, ele tem características, não pode ser impedido, não pode ser anulado, e tudo quanto Deus quer fazer, Ele realmente faz. Agora veja bem, essa mulher tem um problema, o problema é difícil, vai se roubar os filhos dela, o Satanás está tentando roubar os filhos dela, e ela vai tomar algumas atitudes para reverter o quadro. A primeira atitude que essa mulher vai tomar, está no versículo número 1, quando ela diz assim, ela vai buscar ajuda de um homem de Deus. Olha que interessante, meus irmãos, a Bíblia diz, comunicai as vossas necessidades aos santos. O teu problema não é só teu, é teu e de toda a igreja. Agora, nós vivemos uma geração tão egoísta que ninguém se importa mais com os problemas de ninguém. Cada um corre apenas do que é seu. Apóstolo Paulo diz assim, ninguém busque exatamente aquilo que é seu, mas busca também o que é do outro. Você pode sonhar para você, mas pode sonhar para o teu irmão. A Bíblia diz que ela vai pedir autorização, ela vai pedir um conselho ao homem de Deus. Olha que interessante, na tua rua talvez tenha um homem de Deus, você pode procurar. Na tua igreja tem um homem de Deus, você pode vir procurar. A primeira atitude que ela vai tomar é buscar ajuda de um homem de Deus. Ela não vai na vizinha fofoqueira, ela não vai naquele irmão falastrão, ela vai buscar ajuda em um homem de Deus. O grande problema é que a gente busca ajuda de todo mundo, menos de alguém especializado no assunto, menos de um homem de Deus. A primeira atitude que ela vai tomar é buscar ajuda a um homem de Deus. Quando ela chega lá, ele vai dizer assim, declara-me o que tem na tua casa. Meu irmão, Eliseu é o profeta do momento, cheio da unção. Ele poderia dar qualquer ordem para aquela mulher. Ele vai fazer uma pergunta, e na pergunta está a solução do problema. Ele diz, mas o que é que tem na tua casa? A casa, na Bíblia Sagrada, fala do coração. E parece que eu vejo Deus gritando no meu ouvido, dizendo, o que é que ainda tem aí na tua casa? O que é que ainda está guardado no teu coração? Ah, irmão, olha o que o salmista Davi disse assim, a tua palavra eu coloquei ela, sabe aonde? Aqui dentro do meu coração. Primeiro segredo para ser vitorioso é guardar fielmente a doce, bendita e poderosa palavra. Ela pode resolver todo e qualquer problema. É só você guardar no seu coração. Ô Rui, se eu guardar essa palavra, qual é o resultado? Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Bendito o fruto da tua terra, o fruto da tua maçadeira. Bendito o fruto dos teus animais. Bendito serás no campo. Bendito serás na cidade. Bendito serás ao acordar e ao deitar. Só estarás por cima e não por baixo. Aí o Senhor abrirá o bom tesouro, o céu vai dar chuva à sua terra no seu tempo. Emprestarás a muita gente, porém tu não vai tomar emprestado, porque guardou a palavra. A derrota do crente, irmão, está realmente. E Satanás tem feito de tudo. Para quê? Para que você não guarde a palavra, para que você não medite na palavra.
A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, na sua forma teofânica no Antigo Testamento, no capítulo 1 de Josué, vai ter com Josué, vai dizer: olha, meu servo Moisés é morto, a bola está contigo agora. A Bíblia diz que Josué teve medo. Por quê? Porque ele ia assumir a vaga de Moisés. Não era qualquer um, não era qualquer cargo. Moisés tinha feito o maná cair do céu, Moisés tinha feito a água sair da rocha, Moisés também tinha feito o mar se abrir com um cajado na mão. Ele disse: meu Deus, o que eu posso fazer? Aí o Senhor vai contar para Josué o que ele fez com Moisés. Ele vai contar para Josué o segredo de Moisés. Ele disse: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Guarda a minha palavra como ele guardou, e eu te abençoo como abençoei ele. Talvez a diferença de nós, para quem já está no sucesso, é que guardam a palavra de Deus. Procura ajuda. Procura ajuda de um homem de Deus. E ele vai dizer: o que tu tem na tua casa? É interessante, meus irmãos, que a solução não está fora, a solução está dentro. A solução tem que estar dentro de casa. E ela diz: tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite. O azeite tem muita simbologia na Bíblia, mas a mais forte é que o azeite representa, de fato, a presença gloriosa do Espírito Santo. Trazendo e aplicando para a igreja, a mulher disse: eu não tenho nada, mas eu ainda tenho o Espírito da verdade comigo. Aleluia. Aí eu não sei se você está entendendo isso, não sei se alguém aqui ainda ama Ele, mas Ele é o motivo de tudo, Ele é o segredo de tudo. Quem tem o Espírito da verdade, quem tem o Espírito Santo, já é mais do que vencedor. Irmão Rui, eu não cheguei ainda onde eu quero, mas ainda tem o Espírito da verdade aí, se tiver, aleluia. Ter o Espírito é tão importante que Davi, ele peca. No auge do pecado, ele sabe que a consequência vem, e ele faz uma oração. Salmo 51, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, porque em pecado eu fui formado, e em iniquidade me concebeu minha mãe. Não retire de mim. Davi era rei, o monarca de maior sucesso da nação. A fama de Davi se espalhara por Israel e pelas nações vizinhas. Davi não vai orar dizendo: Senhor, não permita que eu perca seguidores no YouTube, Senhor, não permita que eu perca seguidores no Instagram. Não, ele vai dizer: Senhor, arranca tudo, que eu perca amigos, que eu perca influência, que eu perca o cargo que eu possuo, que eu perca dinheiro, mas só deixa uma coisa: não permita que eu perca o teu Espírito Santo. Eu quero saber se aqui alguém ama ainda esse Espírito que fala com a igreja. Se você tiver o Espírito Santo, Ele te conduz na caminhada. Aquela mulher tem azeite ainda. E eu fico orando ao Senhor, porque existem dois lados da moeda, meus irmãos. Nós sabemos aí o declínio espiritual da igreja nos últimos dias, mas ainda tem os remanescentes que guarda consigo uma botija e ela ainda está cheia de azeite. Aleluia. Ela vai olhar para dentro de si e vai dizer: não, eu ainda tenho azeite. Eu ainda tenho azeite. Se nós pegarmos de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver a presença do azeite. Mas uma que é interessante é quando o Senhor Jesus fala com Moisés, dizendo: Moisés, diga aos filhos de Israel que tragam oferta para o tabernáculo: mirra, ouro, prata, pano carmesim e azeite puro. A pureza do azeite significa que ele não está misturado com nada. Meus irmãos, tem gente misturando o evangelho com filosofia, misturando o evangelho com cartomancia, mas o azeite que verte na igreja ainda é o azeite puro da palavra de Deus, que conforta, que consola e que coloca o homem de pé. É o azeite. Eu louvo a Deus, porque nasci e me criei numa igreja pentecostal, e isso faz toda a diferença. Eu sei que todo crente vai chegar no céu porque a salvação é pela graça, mas nós, irmão, vamos chegar no céu banhado de azeite. Vamos chegar no céu nadando no fogo, dizendo: só o Senhor é Deus. Aquela mulher ainda tinha azeite. E quer uma palavra ao teu coração? Haja o que houver, nunca deixe secar a botija de azeite que está no teu coração. Sempre busque o azeite da Santa Unção. Quando ela busca, quando ela percebe que tem azeite, aí ele vai dizer: traz mais vasos, não poucos. Pede a teus vizinhos vasos emprestados.
não poucos, mas muitos. Vasos vazios. Que interessante, né, meus irmãos? Os vasos vinham de fora, mas o vaso que tinha azeite é o que estava dentro de casa. A gente gosta tanto de trazer pregadores, ministros do evangelho, principalmente de congresso, isso é muito bom, mas muitas vezes o azeite está nos vasos que está na casa. É verdade. A gente traz um que atravessa a Macedônia, muitas vezes está trazendo carrapicho para colocar na ovelha, e os de casa estão cheinhos, querendo compartilhar o azeite. Eu sei que aqui tem gente cheio da graça e do azeite da santa unção. Mas é interessante que ela pega esse vaso que está dentro de casa com o azeite, começa a dividir o azeite, e à medida que ela vai dividindo o azeite, vai se multiplicar, porque no reino de Deus o dividir é multiplicar. Quando você partilha com alguém, Deus te dá mais. Quando você divide com alguém, Deus te dá mais. Agora o profeta vai dar a ela um terceiro conselho. O primeiro foi, ela foi buscar um homem de Deus. O segundo, ela olhou para dentro de si e viu que tinha azeite dentro de casa. O terceiro, ele diz assim: partiu, pois, então entra e fecha a tua porta. Olha que interessante. O conselho que ele vai dar para aquela mulher: tu vai entrar na tua casa e vai fechar a tua porta. Isso fala de segredo. E nossa geração tem perdido, Vitória. Nós estamos na geração da exposição. Hoje, todo mundo se expõe na internet a vida pessoal. Para o nosso culto está alcançando agora não sei quantas pessoas, mas através da exposição, através de uma live. Agora tem coisa, irmão, que os outros não podem saber. Segredo entre você e Deus. Tem crente que tem perdido vitória porque não está guardando o segredo com Deus. A Bíblia diz que Sansão, ele era vitorioso em todas as batalhas. Sabe por quê? Porque ele tinha um segredo com Deus. Jesus disse assim: tu quando orares, tu vai falar em segredo. Porque teu pai, se tem uma coisa que Deus gosta de segredo. Tem coisa que Deus falou no teu coração, você não vai falar para ninguém, vai chegar com um testemunho. Lembra de Ana? A Bíblia diz que Ana, ela tinha um segredo com Deus, ela fez um contrato com Deus, ela fez um voto com Deus, ela disse: Senhor, se tu me der um filho varão, eu vou entregar na tua obra. Só que ela não contou para mim, era ela e Deus. O texto diz que quando Ana cumpriu-se o tempo, Deus se lembrou de Ana, aí ela vem agora com testemunho. Eu quero crer que você vai guardar o segredo com Deus, vai subir aqui para contar testemunho. Qual era o testemunho? Ela disse: por esse menino orava eu, e o Senhor... Só quem crê nessa palavra levanta a mão. Guarda o segredo com Deus. Segredo. Nós estamos perdendo o segredo. Deus falou agora, já liga a câmera do celular e já quer compartilhar. Tem coisa que você precisa guardar. E a Bíblia diz que Dalila ficava: Sansão, qual é o teu segredo? De onde vem a tua força? Qual é o teu segredo? De onde vem a tua força? No dia que Sansão contou o segredo, ele perdeu a batalha. Mas aquela mulher, antes que ela fosse contar para os vizinhos, ele falou: não, você vai pegar o azeite. Entra, fecha a tua. E aí o azeite vai multiplicar. Tem coisa que Deus só faz, pastor Jean, com a porta fechada. O problema é que a porta da nossa geração anda muito aberta para as coisas do mundo. A palavra de Deus é: fecha a porta, entra no teu quarto, fecha a porta. Tem um louvor que diz assim: fecha a porta do teu quarto e ora. É lindo esse louvor. Porta fechada é sinal de mistério. E quer saber de uma coisa? O Deus que eu conheço é Deus de mistério. A própria palavra é mistério. Leia Ezequiel que você vai ver. Ezequiel disse: eu vi uma coisa que eu não sei discernir, ou seja, é mistério. Muito do que Deus tem para a igreja é mistério. Você só vai saber se você reter e manter o segredo. Mantenha o segredo. Não saia assoprando aos quatro ventos o que Ele te falou. Guarda. E no momento certo você vai contar o testemunho. Ela guardou, entrou, fechou a porta. Quando está tudo pronto, ela volta ao homem de Deus. Porque tem gente que só vem quando precisa. E quando já ganhou o que queria, vai embora. Me lembro de uns anos atrás, na minha igreja, muitos anos, entrou uma senhora, e ela tinha uma criança, já estou encerrando, meus irmãos, e a criança estava com leucemia.
E era uma terça-feira, as irmãs, ela morava em cima, as irmãs estavam embaixo ensaiando. E o louvor que as irmãs cantavam era: só Deus pode fazer milagres, somente Deus. E ela contou em testemunho, ela disse: se é verdade que esse Deus pode fazer milagre, que Ele cure minha filha. Não tinha ninguém lá, só estava ela e Deus que ouviu. Deus curou a criança. Ela voltou com a criança correndo no meio da igreja. Ela contou o testemunho. Final do culto, o pastor disse para ela: a irmã quer aceitar Jesus? Ela disse: eu não estou preparada. E não é verdade na nossa geração? Estamos preparados para o bem do Senhor. Estamos preparados para a bênção do Senhor. Estamos preparados para receber a bênção do Senhor. Mas muitas vezes não queremos o Senhor da bênção. Aquela mulher, ela vai com a necessidade, também ela volta com testemunho dizendo: deu certo aquilo que tu profetizou, o Senhor me deu vitória. Aí ela recebe um segundo direcionamento. Ele diz para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu vai viver do resto. Quem é grato pelo que recebe, recebe muito mais. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Se tem uma coisa que o Senhor Jesus não gosta, é da ingratidão. A Bíblia diz que ele está pregando no Monte das Oliveiras e havia 10 leprosos. Sabe o que ele fez? Curou os 10. No outro dia, voltou apenas um. E ele se indignou e disse: mas não foram 10 que foram curados? Não foram 10 que receberam a bênção? Por que só voltou um? E a Bíblia diz: e este ainda era samaritano. Era alguém que ninguém dava nada por ele. Geralmente os mais gratos é os que menos receberam de Deus. Mas nessa noite a porta do céu está aberta para a tua vida. Ele tem o melhor para a tua casa. Confie nos planos do Senhor. Poderia encerrar louvando, né, pastor? Tu pode cantar aquele hino lá? Os planos de Deus? Bem sei eu. Tu pode, filho? Vocês são tangedores do evangelho. Vamos ficar de pé? Enquanto eles se preparam para louvar, eu vou fazer uma oração, se o pastor permitir.